Vasco vai em busca da quebra de um tabu. São 13 anos sem vencer. É verdade, é isso mesmo. Aliás, o Vasco nunca venceu. Olha que estatística maluca. O volante do Vasco agrada muito o Diniz. Vamos trazer números e mapa de calor do volante. Olha, sensacional essa contratação do Vasco. Vamos falar também sobre as prováveis escalações de Vasco e Cruzeiro para o jogão daqui a pouco. Mas antes de falar isso tudo, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto pro vídeo aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, estamos fazendo o nosso vídeo de sábado, o esquenta para o jogo de daqui a pouco, 6h30 da noite, o Vasco encara o Cruzeiro em São Januário, jogo grande, o Vasco gosta de jogar jogo grande, essa que é a verdade, o time do Diniz gosta de jogar jogo grande, a gente vai entender o porquê disso, né? O Vasco sempre tem dificuldades quando ele tem que propor o jogo. O Vasco precisa propor o jogo, precisa amassar, o Vasco tem essa dificuldade por causa da criatividade do Vasco. Se bem que melhorou muito, tá com o Coutinho jogando do jeito que ele vem jogando, o Vasco melhorou muito com o Coutinho e o Nuno Moreira. Mas o Vasco vem com essa dificuldade, o Vasco fica cruzando bola na área, dificuldade de penetração, o que vem melhorando, mas ainda não é o ideal. Então o Vasco hoje não, o Cruzeiro ele propõe jogo, ele sai para o jogo, o Vasco vai ter espaço para jogar, e aí com o espaço, né, que o Vasco vai ficar no contra-ataque. Eu espero que o Vasco não fique num esquema reativo, e se for para ficar no esquema reativo, o Verratti não pode jogar. Eu acho que o Vasco vai atacar, vai propor jogo, que é a forma do Diniz jogar, mas vai ter espaço, é isso que eu quero dizer. O Vasco tem dificuldade de jogar quando o adversário se fecha a casinha e não dá espaço. O Vasco tem muita dificuldade de jogar assim. Quando é 11 contra 11 e os caras tomam espaço, a gente tem dificuldade de jogar. Mas com o cara jogando, propondo o jogo, acho que vai ser um jogo igual ao jogo do Flamengo. Não vai ser um jogo reativo, mas vai ser um jogo lá e cá, onde a gente vai poder jogar também. E aí eu acho que em São Januário as coisas mudam de figura. Do outro lado, tem um grande tabu do Vasco, que é o Cássio, goleiro do Cruzeiro, que foi goleiro do Corinthians. O Vasco nunca venceu o Cássio. São 13 anos de invencibilidade. O Vasco não consegue vencer o Cássio. O Cássio nunca perdeu para o Vasco. Né? São 18 jogos, se não me engano. São 18 jogos, 11 vitórias do Cássio e 7 empates. O Vasco nunca venceu o Cássio, mas isso acaba hoje. Hoje esse tabu cai por terra em São Januário. O Vasco hoje vence o Cruzeiro e claro que o Cássio está indicado para começar a partida pelo Cruzeiro, deve ser o goleiro do Cruzeiro. Falando nisso, vamos ver as prováveis de escalação, não é nada oficial, né, mas é provável de escalação. O Cruzeiro, vice-líder do campeonato, que vem para confirmar a boa fase e tentar tirar o primeiro lugar do Palmeiras, vem com Cássio, o William, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique Bruno. O Jonathan Jesus vai substituir o Villalba, né, que está suspenso, que é uma boa. O Villalba é um grande zagueiro, não vai jogar esse jovem Jonathan Jesus, que era, se não me engano, ele era do Ceará, né? E aí ele é jovem ainda, 21 anos, vai jogar aí no Cruzeiro. Mas é um bom zagueiro, não é para comemorar. O Villalba não vai jogar, mas vai jogar um cara que é bom zagueiro. E o Kaique Bruno, lateral esquerdo, bom lateral também de esquerda, e o direito também. O William, eu gosto muito do William também. Lucas Romero, o volante, que sabe jogar, um cara bom de bola. Lucas Lima. E o Matheus Pereira, que é a criatividade, é o 10 do Cruzeiro. Christian e Wanderson. O Wanderson é aquele que o Vasco tentou contratar, né? Que era do Internacional, que queria ganhar 800 mil reais no Vasco. O Vasco achou caro, preferiu contratar o Lloyd Augusto ganhando 1.200.000. Coisas do Vasco. E Caio Jorge no ataque. O Vasco não contratou o Wanderson, a gestão do Pedrinho não contratou o Wanderson por causa do salário. Ele queria receber 800 mil reais. E aí o Marcelo Banana, Pedrinho, Felipe acharam muito caro, preferiram contratar o Lloyd. O Lloyd é muito mais jogador, vamos trazer o Lloyd. O Vasco não trouxe o Wanderson, que hoje é titular do vice-líder do campeonato, e o Vasco Lloyd não ficou nem 6 meses no Vasco. Mas é isso aí. Christian, Caio Jorge e Wanderson é o time do Cruzeiro, um time fortíssimo. Caio Jorge, jogador de seleção brasileira, centroavante, um dos artilheiros do campeonato, né? Vai ser osso duro de roer hoje, vai ser um jogo duríssimo, né? Mas é um jogo que o Vasco precisa vencer. O Vasco vencendo hoje confirma uma boa fase e se coloca lá em cima na tabela, começa a disputar a parte de cima da tabela, começa a disputar da 10ª
posição para cima. E tem muito campeonato, o Vasco pode querer ainda conquistar grandes coisas nesse campeonato ainda, tá legal? E vai dar muita moral, né? Se a gente pegar essa reta agora e conseguir levantar a nível de pontos, conquistar posições, isso vai dar moral pra gente para chegar na semifinal de uma Copa do Brasil grande, né? Vamos chegar grandão, vamos chegar achando que, tá bom, chegamos onde chegamos. Ano passado foi assim, a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro, mas estava naquela de, chegamos onde chegamos, tá bom, a torcida fez uma festa linda, Rua de Fogo, aqui no Rio de Janeiro, mas choveu pra caramba, e foi aquele jogo do 1-1, aquele gol do Hulk, mas aí, mas com aquele conformismo, pô, fizemos o que dava para fazer. Se a gente conseguir agora ter uma esticada, né, um escape positivo, que a gente vá lá para cima da tabela, consiga dar uma arrancada e chegue na decisão contra o Fluminense. A gente em 8º lugar, 9º lugar do Brasileiro, pô, a gente está saindo de 15º, né, para 16º lugar, para 8º, ganhar 8 posições, pode chegar numa semifinal da Copa do Brasil, a gente chega grandão, a gente chega diferente, né? É o gigante chegando, é o gigante atropelando, é um outro momento que o time vai estar vivendo. Então vencer o Cruzeiro hoje é um passo para essa grande arrancada, né? Para a gente poder encarar o Fluminense, não de igual para igual, porque nunca vai ser de igual para igual o Vasco Fluminense, porque o tamanho do Fluminense não se compara ao tamanho do Vasco. Então, nunca, por mais que eles queiram, é de igual para igual, nunca é de igual para igual. É um clássico, assim como o Vasco Botafogo é clássico, Vasco e América. Vasco e América é o clássico da paz. É a mesma coisa, Vasco Fluminense, Vasco e América, é o mesmo peso. O Fluminense é time pequenininho, um time minúsculo. Os relacionados do Vasco são liberados geralmente 3 horas antes só da partida, então deve sair lá para as 3h30 da tarde, a lista oficial de relacionados do Vasco. Mas o time titular, o time que vai a campo, o time provável deve ser esse: Léo Jardim, Paulo Henrique, o Carlos Cuesta, o Robert Renan volta à zaga, né? E o Puma Rodrigues, ainda mais que o Lucas Freitas foi mal, perdeu a titularidade. Os dois volantes, Hugo Moura e o Barros, vamos falar do Barros daqui a pouquinho, fica aqui no vídeo. Cara, é impressionante o Barros, vocês vão ver uma imagem, vou trazer uma imagem para vocês, pô, um negócio impressionante. Os volantes é o Hugo Moura e Barros, a linha de 3 é o Ryan, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, e no ataque, como diz o Fernando Henrique, o Veguete, que é o Verrete, não é isso? Essa é a provável escalação do Vasco. A gente falou de classificação, vou colocar a classificação aqui na tela. Olha lá, o Corinthians é o 10º lugar, a gente está em 13º com 27 pontos. Se a gente ganha o Cruzeiro hoje, a gente empata o número de jogos com o Corinthians, 24 jogos, né, 24 partidas jogadas do PJ. A gente vai, não, nós já estamos com 24, desculpa, nós já temos 24, vamos passar o Corinthians 25, mas vamos para 30 pontos. A gente passa o Corinthians, claro, com um jogo a mais, a gente fica com um jogo a mais, é verdade, a gente fica com um jogo a mais. Mas se o Corinthians perder o próximo jogo, o Corinthians vai pegar o Flamengo, se não me engano, é Corinthians e Flamengo na rodada. Vai que o Corinthians perde o próximo jogo, vai que o Corinthians empate, também faça 30 pontos. O saldo de gols do Vasco já é superior ao do Corinthians. O Vasco tem um gol positivo contra menos 5 de saldo do Corinthians. Se o Vasco ganhar hoje, vai ficar na pior hipótese com 2 gols de saldo positivo. E aí o Corinthians empatando a partida contra o Império do Mal, a gente vai para a 10ª posição. Então a gente sai de 16º, que a gente estava lá, afundado, né, do domingo, lá depois do jogo do empate do Flamengo, a gente ficou em 16º, sai com a vitória do Bahia para 13º, com a vitória do Cruzeiro a gente vai para 10º. Pô, a gente ganha 6 posições em uma semana, cara. Então é isso, o Vasco tem que lutar para vencer hoje, de qualquer maneira vai ser um resultado sensacional, né? Ainda mais se a tabela ajudar a gente, como o caso de um empate do Corinthians com o Império do Mal. Eu prometi a vocês uma imagem, vou trazer a imagem aqui para vocês, mas antes vamos ver esses números aqui, ó. O volante que a gente está falando é o Barros, né? Claro, é o Barros. Claro, ele tem 6 jogos no time do Vasco, desde que ele voltou, né? Ele está com 6 jogos no titular do Vasco, no profissional. Ele tem 92% de acerto no passe. Porra. É sério isso, no passe em geral, tá? Em passe longo e em passe curto. Nos passes longos, né, ele tentou 23 passes, acertou 16, teve 70% de acerto, um bom número também. Ganhou 46 duelos, fez 15 desarmes, 16 cortes, teve 41 ações defensivas, 24 bolas recuperadas. Esses números é da estatística do SofaScore. Ele te deu uma nota 7,18 para o Barros, que é uma nota, assim, altíssima, ainda mais para volante. Cara, a grande contratação do Vasco até agora é Cauã Barros, né, que veio do América Mineiro, a gente recontratou o cara,
O cara queria dar barato, estava emprestado lá, trouxemos o cara de volta. Ah, não recontratou, só trouxe. Não, recontratou porque fez um novo contrato, né? O Vasco fez um novo contrato com ele, aumentou o salário dele, aumentou o prazo do contrato, aumentou a multa. E olha, é o grande diferencial hoje no meio de campo do Vasco. Desde que ele chegou, o Vasco não perdeu mais. Desde que ele começou a jogar, o Vasco não perdeu. Tem isso, né? Então hoje o Cauã Barros vai enfrentar o Cruzeiro e ele é a arma para a gente acabar com esse tabu contra o Cássio, o goleiro do Corinthians. Legal? Olha essa imagem. Essa imagem aqui é impressionante, cara. Essa imagem é o mapa de calor do Barros. Cara, repara nisso aí. Ele é um volante que joga pela direita. A defesa é o campo de baixo e o ataque é o campo de cima. Então, a defesa tá... O Léo Jardim tá aqui embaixo. A nossa defesa aqui embaixo. Léo Jardim e Verrete lá em cima. Esse é o mapa de calor só do Barros. Nesses 6 jogos... Então você vai ver uma concentração mais para a direita do Barros. Por quê? Porque ele é um volante que joga para a direita. O Gumora, Tietê, Jair, que jogaram ao lado dele, jogavam mais pelo lado esquerdo. O Barros cai mais para a direita. Olha como é, olha os espaços que ele cobre, cara. Ele pisa pouco na área, é verdade, mas sempre pisa ali pelo meio da área. Uma vez só que pisou lá no cantinho na esquerda, mas ele pisa mais concentrado ali pela marca do pênalti e na entrada da pequena área, pisa um pouco pela esquerda, quando ele está cobrindo o lateral, a gente tem que cobrir o Puma e tal, o outro volante foi embora, mas ele faz a cobertura no Paulo Henrique. Cara, olha como é que ele fecha os espaços para o Paulo Henrique e olha como ele fecha no meio de campo. Olha como ele está presente em todos os espaços. É impressionante o mapa de calor do Barros, porque não tem lacunas. Você vê que é compacto, ele preenche todo esse espaço no meio de campo, de intermediária a intermediária, ele toma conta pelo lado direito, né? Pelo centro e o lado direito. Focado no centro, claro que ele cai um pouco pela esquerda, mas se você fizer uma linha no meio de campo vertical, né, passando pelo círculo central, você vai ver que ele está focado do centro do campo para a direita. E ele fecha muito espaço, é muito compacto, quase não há áreas abertas onde ele não pisou, onde ele não esteve. Cara, muito legal esse mapa de calor, mostra bem o grande jogador que é o Barros na posição, e é impressionante isso, cara, impressionante. Bom, isso tudo anima a gente para o jogo daqui a pouco. Eu tô animado, acho que vai ser um jogão, acho que vai ser um jogo de 3-2 Vasco. O Vasco tem que fazer 3 gols para vencer, né? A gente já viu que o Vasco só vence quando faz 3 gols. Então o Vasco vai fazer 3 gols, 3-2 Vasco. O Vasco tomar gol, porque o Vasco sempre entrega a paçoca em algum momento, mas nós vamos conseguir fazer 3 gols no Cássio hoje e vamos sair para a 10ª posição do campeonato e rezar lá, torcer contra o Coringão lá, diante do Urubu, um empatezinho para quebrar os dois. O empate quebra o Urubu e quebra o Corinthians. Então o empate é um bom resultado para a gente torcer para o Urubu se quebrar e o Corinthians também, né? O Coringa também se quebrar, os dois juntos se quebram e a gente fica em 10º numa boa, né? Curtindo a paisagem já da primeira página do campeonato. Precisamos sair da 2ª página e para a primeira página do campeonato. Galera, é isso. Fica com Deus. Lembrando que daqui a pouco, às 5h15 da tarde, às 17h15, a gente vai entrar com a nossa live de pré-jogo, né? Tá fazendo o esquenta agora, vamos fazer a live de pré-jogo, vamos dar uma olhada no time do Vasco, o time que vai ser o oficial, o time que vai ser anunciado, a escalação oficial, o banco de reservas, como o Vasco vai para essa partida contra o Cruzeiro. E olha, vamos fazer a análise do jogo e vamos fazer a nossa expectativa, a nossa esperança, qual a projeção que nós temos para essa partida. Vamos falar de arbitragem, enfim, vamos falar de tudo que tem que se falar de um pré-jogo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até logo mais, fui, tchau!